Ele é o principal alvo da diretoria do Flamengo para reforçar o meio-campo do rubro-negro em 2024. É claro que eu estou falando do Nicolas de la Cruz, o uruguaio, que para muitos já está certo no Flamengo, é uma questão de tempo. Vamos ver se isso vai se confirmar. O Flamengo, a princípio, já até se programou, já tem esquematizado uma situação de pagar à vista a multa rescisória do jogador do River Plate, 16 milhões de dólares, e ele chegaria como um baita de um reforço. Eu já fiz um vídeo aqui sobre o De La Cruz na última janela de transferências e que ele foi fortemente especulado também no Flamengo. Cheguei a fazer um vídeo aqui analisando o jogador. Vou deixar o card aqui em cima para vocês terem a oportunidade de entrar em contato com esse material, que está bem interessante. E hoje vou falar sobre os encaixes do De La Cruz nesse time, né? Como é que ele entraria nesse time? Na vaga de quem? Quais seriam as possibilidades que ele entregaria, as táticas, em diferentes esquemas, como é que ele pode atuar, como é que funcionariam essas dinâmicas. Então, esse é o tema do vídeo de hoje. Está bem interessante, tenho certeza que vocês vão gostar. Então, deixa o like, se inscreve no canal. Vou rodar a vinheta aí na volta. Vamos falar de La Cruz. Vamos falar de tática? Bom, então vamos tentar entender aqui quais são as posições que o De La Cruz pode atuar, com quem que ele pode se relacionar mais, quais as funções que ele pode fazer, na vaga de quem eventualmente ele pode entrar, né? Então, para começar, ele pode fazer esse segundo volante aqui no 4-2-3-1, esse volante alinhado ao Pulgar, melhor dizendo, né? Então, ele consegue fazer bem essa função, um jogador que é muito fisicamente capaz de aguentar esse vai e vem, é jogador muito de área a área, tá? Então, ele só não faz no meio-campo a função de 5 de primeiro volante. A partir do 8, a partir do segundo volante, ele faz praticamente tudo. Então, o Flamengo pode jogar, por exemplo, um 4-2-3-1, com o De La Cruz sendo esse volante ao lado do Pulgar e, por exemplo, com a Arrascaeta sendo esse 10 mais avançado, né, por trás do centroavante. Rafa, e o Gerson? Eu queria ver o Gerson jogar também nesse meio de campo. O Gerson, nesse caso, por exemplo, poderia estar como um ponta direita. Então, se você gosta do Gerson, quer ver o Gerson como titular, não quer ver o Gerson perdendo essa posição, tá aí um cenário que seria possível, né? Ele como esse ponta pela direita, ao invés do Luiz Araújo, tá? Quando o Flamengo for baixar o seu bloco, baixar suas linhas, é interessante perceber que o De La Cruz consegue oferecer também diferentes situações. É um jogador que, de fato, entrega muito taticamente e entrega situações diferentes, né? Então, é isso que a gente vai explorar bastante nesse vídeo. Então, quando o Flamengo baixar suas linhas, ele pode ser esse cara ao lado do Pulgar, defendendo a frente da área, né? Com a Arrascaeta sobrando ao lado do centroavante, né? Mas também, num outro cenário em que não haja o Arrascaeta, o De La Cruz pode ser esse 10, pode ser esse meia mais avançado, com o Alan sendo, por exemplo, esse volante ao lado do Pulgar, você vai ter o Pedro como centroavante, né? E na hora de baixar o bloco, você pode ter o De La Cruz tanto fazendo o mesmo papel aqui do Arrascaeta, né? Ele pode tanto fazer o mesmo papel do Arrascaeta, sendo esse cara alinhado ao Pedro, né, nessa primeira linha de 2 de marcação aí, né, deixando o Alan e o Pulgar protegendo a frente da área, né, como também ele pode fazer essa situação aqui, ó. Ele pode ser esse cara que vai baixar ao lado do Pulgar, vai empurrar o Alan para marcar como um canhoto de pé natural lá pelo lado esquerdo, fazendo essa dobra com o lateral esquerdo, né, e você pode ter, por exemplo, um cenário de Bruno Henrique e Pedro, eventualmente, né, pode ser o Cebolinha, pode ser o Luiz Araújo também. Estou colocando aqui uma situação hipotética do Bruno Henrique, por exemplo, se sentir mais confortável sendo esse cara que não precisa baixar tanto para proteger o lateral, para, melhor dizendo, fazer essa dobra, né, para ficar ali de secretário de lateral. Então, com o De La Cruz você tem que você não tem, por exemplo, com o Arrascaeta, né, um atleta que vai conseguir ser um 10, mas que pode eventualmente baixar nessa segunda linha de marcação, ficar alinhado ao volante, para empurrar o outro volante para o corredor lateral e possibilita essa situação aqui do Bruno Henrique ficar um pouco mais livre para marcar como um atacante ao lado do Pedro, tá? Então, essa é uma situação bastante interessante que me chama bastante atenção. O Flamengo pode mudar o seu esquema e jogar num losango. E aí o Flamengo usando esse losango, usando uma dupla de ataque, tendo 4 jogadores no meio de campo, ele pode ser esse médio aqui pela esquerda, esse meio campista que vai jogar alinhado com um outro meio campista, que aqui no caso eu estou colocando o Gerson. Você vai ter o Pulgar como primeiro volante, De La Cruz e Gerson um pouquinho mais avançados nesse tripé de meio, e o Arrascaeta como o 10, né, como o cara mais avançado.
Você pode ter também essa troca do Gerson com o De La Cruz. Gerson e De La Cruz são dois jogadores que atuam em diferentes posições e podem, sim, jogar como se meio-campista, tanto pela direita quanto pela esquerda. Pode haver essa troca até durante o jogo, né? Saindo do losango, imaginando um 4-3-3, o De La Cruz e o Arrascaeta, num cenário sem o Gerson, né, podem ser esses meio-campistas mais avançados, com o Pulgar sendo esse primeiro volante aqui, o Arrascaeta e o De La Cruz sendo esses dois meio-campistas um pouquinho mais avançados nesse tripé de meio-campo, nesse 4-3-3, né? Eles também podem trocar, com o De La Cruz jogando mais à esquerda e o Arrascaeta jogando mais à direita. O De La Cruz possibilita muito isso ao Tite, né? Jogar dos dois lados do campo, muito ambidestro, muito versátil, né? Num cenário também de 4-3-3, sem o Arrascaeta, por contusão, por lesão, ou por qualquer motivo, dá para você ter também De La Cruz e Gerson como esses meias aqui, e também você pode ter essa situação dos dois trocando, né, de posição, com um jogando mais pela esquerda, outro jogando mais pela direita, e vice-versa. Num cenário de 4-4-2, o De La Cruz pode voltar novamente a ser esse volante ao lado do Pulgar, com o Gerson e o Arrascaeta sendo os meias. Você pode ter essa troca do Pulgar com o De La Cruz também, né? Mais uma vez o De La Cruz possibilitando essa troca para poder fazer essa bola longa de pé direito, por exemplo, né? Então você tem essa situação aqui do Pulgar e do De La Cruz podendo trocar de lado, né? Como esses dois volantes no 4-4-2. Você pode ter também num cenário sem o Arrascaeta, o De La Cruz fazendo essa função de meia, né? Mais pela esquerda, com o Alan virando esse volante. Então você pode ter Pulgar, Alan, De La Cruz e Gerson. Você pode, mais uma vez, trocar Gerson e De La Cruz, que vai funcionar muito bem. Você vai ter os meios aqui de pé natural, né? O De La Cruz é um atleta muito ambidestro, mas o pé preferencial é o pé direito, né? Então, você pode ter nesse 4-4-2 ele atuando como volante, como meia pela esquerda ou como meia pela direita. Qualquer uma dessas 4 posições aqui do meio de campo, ele pode atuar com bastante naturalidade, tá? Sem o Gerson, você também pode ter o De La Cruz jogando como meia pela direita e o Arrascaeta pela esquerda. E também pode ter o cenário inverso, com o De La Cruz mais pela esquerda e o Arrascaeta mais pela direita, também como ele vem atuando, inclusive, com o Tite, né? Bom, a verdade é, o De La Cruz não vai entrar na vaga de ninguém especificamente. Ao mesmo tempo, vai entrar na vaga de praticamente todos. Ele é um coringa, ele é um cara que joga em muitas posições, entrega um futebol de ótimo nível em todas elas, né? Então ele pode muito bem jogar junto com o Gerson e com o Arrascaeta, pode jogar junto com o Pulgar, com o Alan, pode jogar junto com os pontos, pode jogar de 10, pode jogar de meia pela direita. Ele é muito versátil, então ele vai entrando, vai se encaixando de acordo com a necessidade de lesões, de suspensões, né? Então ele realmente entrega essa versatilidade e seria um jogador, assim, um baita de um coringa para o Tite poder armar o time de diversas formas, contando com ele e contando com esses jogadores talentosos que o Flamengo tem aí no meio campo, tá bom? Bom, obrigado pela parceria, obrigado pela audiência. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Deixa o like, se inscreve no canal. Pensa na possibilidade de virar membro desse canal. Aqui, ó, um banner para vocês verem, ó. Entre para o clube de membros do canal Falando de Tática, é baratinho. Você tem como recompensa, como contrapartida, né? Um grupo de WhatsApp que a gente troca ideia lá o dia inteiro sobre Flamengo, sobre tática, sobre futebol. E tem também a transmissão tática em que eu faço meus apontamentos táticos num canal de WhatsApp via áudio, minuto a minuto em tempo real durante os jogos do Flamengo. Não perde tempo, clica aqui em Seja Membro. Também tem o link na descrição do vídeo. Não vacila. Entra agora para o clube de membros do Falando de Tática. Vale a pena, você vai ajudar o canal a crescer. Fechado? Mais uma vez, obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Aquele abraço e eu fui.